Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna e hoje o assunto é amamentação. Então eu vou contar para vocês como foi o início da minha amamentação até chegar nesse ponto aqui de uma amamentação leve, feliz, plena, da menina virada até de cabeça para baixo, mamando, mas até chegar nesse ponto foi uma caminhada. Não foi fácil. Para gravar esse vídeo, eu fui rever as mensagens que eu troquei com a consultora de amamentação que me atendeu na época e fiquei assustada com a quantidade de coisas e de tempo que passou até que a amamentação engrenasse. Então, vou contar para vocês desde o início. Então, para quem não sabe, a Liv nasceu pequena para a idade gestacional. Então, esse foi um dos pontos que eu acredito que dificultaram um pouco a amamentação. E eu tive alguns contratempos, né? Algumas questões no meu pós-parto. Então, se você não viu meu relato de parto, vale a pena você conferir. Eu vou deixar aqui o link, né, para vocês darem uma olhada lá. Que lá eu explico direitinho o que aconteceu, por que eu fiquei tantos dias internada. Então, foram um total de 14 dias internada. E durante essa internação, o meu peito deu aquele raladinho, assim, que é comum dar, que é normal, né, que forma uma casquinha, mas que até aí tava tudo bem, não doía, né, eu tive pouquíssimo apoio na maternidade para amamentação, inclusive nos períodos que eu tive que ficar longe da Liv. Eu não fui orientada em relação à ordenha, à massagem, não me ofereceram que eu podia oferecer o meu leite para ela, por exemplo, né? Porque eu estava em um andar de distância dela, né? Eu tive que ficar na UTI, então 2 dias, então assim, podiam ter me orientado em relação a isso. Não sei se por conta dos medicamentos, enfim. Algumas coisas ficaram um pouco assim nebulosas em relação a isso. Foi muita coisa que aconteceu naquele período, então a amamentação ficou um pouco, como eu posso dizer assim, deixada em segundo plano, sabe, de certa forma, porque eu tava, assim, eu passei por períodos de vida ou morte, quase, né? Então foram períodos muito intensos e realmente eu até entendo que não estivessem pensando nisso, porque realmente o mais importante era me manter ali viva, né, bem, saudável, para estar com a minha filha. Bom, eu saí da maternidade bem, né, só que depois que eu saí da maternidade que a gente começou realmente a intensificar a questão da amamentação, da livre demanda, né, que eu sonhava, eu pesquisei muito, eu me informei muito sobre isso, mas aquela coisa assim de mãe de primeira viagem. Então, qual era a minha preocupação? A pega correta, né, a boca de peixinho que todo mundo fala. Então, eu fui atrás dessas informações. Depois de 4 dias que eu estava em casa, na verdade que eu fui para casa da minha mãe, porque a ideia era que eu voltasse para minha casa, que quando eu saísse da maternidade, mas por conta de todas as questões que aconteceram e embora ela tenha nascido de parto normal, eu tenha tido que fazer uma cirurgia, então o meu apartamento era no terceiro andar com escada, não tinha elevador. Então a gente achou por bem que eu fosse para casa da minha mãe, que lá tinha elevador, e ficasse lá. E aí, depois de 4 dias que eu tava lá na casa da minha mãe, né, ela dando toda a assistência e tudo mais, o negócio começou a ficar complicado. E aí eu entrei em contato com uma consultora de amamentação, mandei umas fotos pra ela. E aí eu fui ver essas fotos e falei, meu Deus, quantas coisas que eu já tinha começado a fazer errado, assim. Então, o peito cheio de pomada, o leite escorrendo, eu tinha muito leite, eu sempre tive muito leite, assim, desde
dia 1, assim, eu lembro que eu não sentia a pojadura e eu não sentia esse leite, a transição, né? Eu não senti, não lembro quando é que foi, por conta de todas as questões que estavam acontecendo, mas assim, desde que eu comecei a ter leite, eu tinha muito leite. De escorrer mesmo, de vazar, muito, tá toda hora trocando de roupa. Então essa era outra questão, né? Eu estava o tempo todo vestida, eu não deixava esse seio respirar. E aí, na hora que eu mandei a foto para ela, ela já identificou que tinha uma candidíase e por conta da forma como eu sentia dor também, né? Ela já identificou que era uma candidíase. E aí, ok, vamos tratar. E aí eu fiz o uso de uma medicação e eu fiz o laser também. E aí, pra dar uma minimizada em tudo que eu tava sentindo, eu comecei a fazer um método que chama de finger, que é você translactar. Era o meu próprio leite que eu dava para minha filha, mas no dedo. Então, em vez de dar no próprio seio, eu dava no dedo com uma sonda, fazer esse método finger. E aí, gente, foi muito bom rever a conversa toda, né? Porque com 24 dias, minha filha tinha 24 dias e eu mandei uma mensagem para a consultora falando assim: olha, o peito tá melhor, eu voltei a dar, mas eu tô sentindo que ela tá brigando com o peito, que ela fica nervosa e tal. Gente, certamente a minha filha teve uma confusão de bicos com o método finger, olha isso. Certamente foi isso. Graças a Deus ela não desmamou, e graças a muita insistência minha, e graças a uma rede de apoio que estava ali muito parceira, né? Mas assim, revendo hoje as mensagens, eu consigo ver que foi por muito pouco que ela não desmamou, né? Que eu não desmamei por N motivos, assim, até por esgotamento mesmo. Enfim, vou chegar nesse ponto também. Como eu tinha muito leite, qual foi a orientação da consultora? Que eu tirasse o máximo possível de leite. Se eu não conseguisse dar o peito, então eu faria esse método finger. E eu tomei uma medicação para que o fungo fosse embora. Só que à noite, Liv não dormia, eu não conseguia tirar, né? Porque ela queria ficar o tempo todo no peito, o peito feria mais. Quando eu não conseguia dar o peito, eu ficava lá muitas horas com ela no colo e tudo mais. E eu não conseguia tirar o leite, porque eu tava com ela no colo, né? Então foi bem intenso, assim. E eu lembro também que eu tirava tanto leite, isso me demandava tanto, tirar o leite para dar para ela sem ser no peito, me demandava tanto que eu falava assim que eu tinha gêmeos. Porque era o tempo que eu tirava o leite, depois era o tempo que eu dava isso para ela no método finger, e morrendo de medo de dar mamadeira, de dar outra coisa. E sem perceber, ela já estava tendo essa confusão de bicos e eu não pensei nisso, porque o finger para mim era assim, tipo, inofensivo, né? Não queria de jeito nenhum usar mamadeira, justamente porque eu sabia que existia essa possibilidade de dar confusão, não dei chupeta, nem dei nada disso. E era super cansativo, né, toda essa coisa, né? E aí depois de tirar o leite, dar pra neném nesse método, eu ainda tinha que esterilizar tudo. Então, esteriliza tudo da bomba, esteriliza tudo. Então, assim, bem cansativo mesmo. E aí eu fiquei um tempo, assim, com um bom, outro ruim. E aí, quando ela tinha 28 dias, o que normalmente a gente vê, assim, o mais comum é que as coisas se resolvam, se estabeleçam com 15 dias. Mas com 15 dias eu ainda estava, né, saindo do hospital. Eu fiquei 14 dias internada, então, né? E aí com 14 dias que eu estava em casa, ela tinha 28 dias.
voltou a ficar tudo ruim. Aí eu falava que os 2 peitos estavam interditados, assim. Não dava conta de dar nenhum dos 2. Porque ela passava muito tempo no peito e aí voltava a abrir tudo. E aí a gente voltou a fazer um laser e aí eu fui tomar uma medicação mais forte ainda, né? Tentei tomar uma medicação mais forte para ver se dava conta, né, desse fungo que não passava, não saía, não curava. Também comecei a usar um lenço antibactericida, muito usado em quem fica acamado, então dá ferida, né, no corpo, então é usado esse lencinho até para dar banho no leito e tudo mais. Então fui numa farmácia específica desses materiais assim cirúrgicos e tal, hospitalares, né? E aí eu fazia a higiene do seio, se não me engano, depois que ela mamava, eu fazia a higiene do seio com esse lencinho e passava pomada específica para fungo, tá? Não era aquelas pomadas de lanolina, nem nada disso, isso daí eu nunca mais usei, depois que a consultora me orientou, mas essas pomadas específicas, então, para o tratamento do fungo, né, eu precisava fazer, e aí eu comecei a fazer a higiene com esses lencinhos também. E além disso, continuava ordenhando, muito ordenha, muito leite. Um pouco antes desse período eu passei por uma crise, assim, de certa forma, assim, eu muito nervosa com aquela situação, a produção começou a diminuir e aí eu, apreensivo com aquilo, comprei uma lata de fórmula e assim, como que o nosso psicológico interfere né, na produção do leite, porque eu cheguei a dar 1, 2 vezes a fórmula e só de ter a lata de ter a lata em casa, de saber que a minha filha não ia passar fome, que eu podia recorrer à fórmula se eu precisasse, aquilo ali já me tranquilizou e aí eu voltei a produzir leite, muito leite, muito leite. Quando a Liv tinha 1 mês e 3 dias, eu voltei a dar o peito, intercalando, assim, né, ainda com o finger, e aí eu intercalava, dava peito, fazia o finger, para ver se eu ia conseguir, né, retomar aquilo ali. E aí, como se o fungo, né, a candidíase mamária não fosse suficiente, eu ainda tive um princípio de mastite, justamente no seio que estava mais difícil. E aí eu senti assim que mesmo com a bomba eu não conseguia tirar tudo, né? Logo no início lá, né, quando eu procurei a consultora de amamentação, eu consegui uma bomba emprestada para justamente tentar manter esse seio mais seco possível, né, para evitar a umidade e evitar a proliferação dessa bactéria. Só que aí, nesse período, né, uns 15 dias depois, mais ou menos, eu percebi que a bomba não estava sendo suficiente para tirar tudo. Eu ainda senti o seio cheio. E aí foi bem complicado também, tive febre, fiquei mal. E aí o que eu fiz? Eu tirava o máximo que eu podia com a bomba, né, o máximo que eu, assim, até secar, e aí eu dava um pouco para a Liv, para ela ordenhar ali, né, hoje eu sei que é a melhor sucção que existe, né, a mais efetiva, então eu colocava ela para mamar bastante, para ela tirar de onde a bomba não tinha conseguido tirar. E aí eu consegui curar a mastite só dessa forma, assim, colocando ela para mamar, ordenhando o máximo que eu podia. Não cheguei a precisar tomar remédio, nenhuma medicação, nem nada. Com 1 mês e 1 semana mais ou menos, eu voltei a ficar com os seios bem doloridos, né? A mastite tinha curado, graças a Deus, mas na opinião da consultora ainda existia a candidíase. E assim,
o meu peito ficou bem aberto, deu ferida mesmo, assim. E aí ela me orientou a parar de usar a bomba, porque isso podia estar, né, poderia estar causando também ferimento, né, piorando o ferimento. Então eu passei a fazer ordenhas só manuais. E aí fiquei craque nisso, né, porque era muito leite. Eu ficava às vezes 20, 30 minutos para conseguir tirar o máximo de leite possível da mama. Enchia, nossa, eu tirava muito leite por dia, era bastante leite. Teve dia que eu cheguei a tirar assim 300 ml, mais de 300 ml de um peito só. Então era bastante leite. Até porque eu não tava dando pra ela, né? Então tudo, eu tirava tudo, né? Tudo que tinha no peito eu tirava. E aí a gente já tinha feito de tudo. Eu cheguei a usar azultimetileno no peito para ver se acabava com o fungo, se passava. Tudo com o apoio dessa consultora que na época me atendeu, que era da saúde, né? Então ela podia intervir em alguns pontos um pouco mais. Com 1 mês e meio, mais ou menos, o meu peito estava tão ferido, que ela pediu que eu fosse até o hospital onde ela atendia, no banco de leite onde ela atendia. E eles fizeram uma intervenção mesmo, assim, eles fizeram tipo um curativo, e aí eu comecei a intercalar, além da pomada para o tratamento do fungo, eu comecei a intercalar também com um gel específico para cicatrização. Então a gente precisava tirar o fungo que estava impedindo a cicatrização e ajudar a cicatrizar ao mesmo tempo. E aí eu fiz alguns exames de sangue também para ver se eu não estava com alguma questão assim de saúde que estava impedindo, né, essa cicatrização. E a gente chegou a pensar de eu consultar um infectologista para ver se não tinha alguma questão. De tão difícil que estava. Com 1 mês e 20 dias, mais ou menos, eu voltei a dar o peito 2 vezes por dia, mais ou menos, eu intercalava ainda com finger. E 1 semana depois que eu tava fazendo dessa forma, um dos seios voltou a abrir bastante, mas ficou assim muito, muito, muito feio. Eu continuei seguindo, intercalando tudo que tinham pedido para passar, né? Então, tentando combater esse fungo, passando o gel para cicatrizar, enfim. Depois quando a Liv estava com 2 meses e meio, eu fui na ginecologista que me atendia antes da gestação. Ela não é obstetra, né? Então, eu não fiz meu pré-natal com ela, mas eu voltei nela para ver se ela me dava uma luz, assim, né, do que eu podia fazer. E aí a orientação dela foi tentar deixar o seio mais seco possível. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um tratamento com luz. Então eu, se não me engano, 2 vezes por dia, eu colocava o seio numa luz específica para secar o fungo, né? Porque assim, o fungo gosta de umidade e de lugares abafados, assim, né? Então, eu comecei a fazer esse tratamento e sempre passando leite, meu próprio leite, no seio. E assim, o máximo que eu podia ficar com o seio exposto, aberto, né? Sem fechar, eu ficava. E aí, foi assim por um tempo, mas eu também percebi que eu tenho uma sensibilidade maior dos seios, justamente o que estava mais difícil. Então, às vezes até hoje, assim, dependendo do jeito que a Liv pegar, não fica legal, eu tenho que pedir para ela parar, pegar de novo. Então, foi um início bem complicado mesmo, até porque um monte de coisas que aconteceram comigo eu não sabia, eu não tinha informação. Essa médica que me atendeu, ela
não estava tão atualizada em relação às questões que envolvem a amamentação, então muitas coisas eu tive que filtrar do que ela falou, assim, eu tive bem pouco apoio de profissionais de saúde mesmo, assim, que pudessem me orientar melhor em relação ao que fazer. Chegou uma hora que até a própria consultora de amamentação eu já estava assim com vergonha de acioná-la, né, de tantas questões que eu tive. Foram 2 meses e meio, assim, bem difíceis. E a amamentação realmente começou a engrenar mesmo quando a Lívia já tinha uns 3 meses. Os únicos profissionais que me apoiaram, que fizeram muita diferença para mim, foram as pediatras que atendiam a Lívia. Em nenhum momento elas me falaram para que eu entrasse com a fórmula, muito pelo contrário, elas tiveram muita paciência, até pela Liv ser PIG, né, pequena pré-idade gestacional, elas tiveram muita paciência com o ganho de peso lento que a Liv teve. A média, né, de ganho de peso de 30 gramas, mais ou menos, por dia, a Liv ganhava 17, 15. Então, assim, elas foram muito pacientes, muito parceiras. Eu lembro que teve uma época que eu tava dando uma mamadeira, né, que não era mamadeira, eu sempre fiz com finger, né, de fórmula pra Liv por dia, e aí a pediatra falou assim: você acha mesmo que é isso que tá fazendo diferença pra sua filha ganhar peso? Ela tá ganhando peso por causa do seu leite, isso não faz diferença. Então, ouvir isso me empoderou muito, assim, me fez acreditar que eu era capaz, né, de nutrir a minha filha. Então, isso fez muita diferença, elas terem essa paciência. Outra questão que fez muita diferença para mim foi a minha família, né, quem estava ao meu redor. Então, o meu esposo, assim, muito, muito, muito parceiro. Quando eu tive mastite, até ele fazer a ordenha para mim, ele fez, né, porque é dolorido, né, então chega uma hora que a gente não dá conta de fazer, então ele fez. Ouvi várias vezes dele, assim, não, você consegue, você é forte, você consegue. Meu pai, minha mãe, minha avó, que assim, são pessoas que a amamentação não fazia parte da cultura, né? De 30 anos atrás, a minha mãe não conseguiu me amamentar, a minha avó nem se fala. Então, assim, foram pessoas muito parceiras, assim, que acreditaram muito e que me incentivaram muito, porque sabiam que eu queria muito amamentar. Então, acho que esse é outro ponto que fez muita diferença, assim. Primeiro, o fato de eu ter muito leite, então eu ficava pensando muito assim, gente, o que eu vou fazer com esse tanto de leite? Se eu não der para minha filha, o que eu vou fazer? Então, esse ponto foi ruim, porque essa hiperlactação foi uma das causas, né, de certa forma, das questões que eu tive, porque se eu não tivesse tanto leite, o peito não ficaria tão úmido e eu conseguiria controlar, talvez, de certa forma, melhor essa candidíase. Por outro ponto, me fortaleceu de eu permanecer, assim, né, tipo, o que eu vou fazer com esse tanto de leite? Eu lembro que eu cheguei, assim, numa hora que eu falei, bom, eu vou continuar tirando o máximo que eu puder, mesmo sem dar pra ela, e eu sabia que isso não era o suficiente para a produção de leite, que uma hora ia secar. Eu pensei assim, eu vou fazer o máximo que eu puder, né? E aí quando secar, ok, né? Graças a Deus isso não aconteceu, eu consegui voltar a dar o peito para ela. Quando cicatrizou e tudo mais, eu ainda tinha muito leite, né? Para vocês terem ideia, a minha produção de leite foi regularizar mesmo, a Liv já tinha, sei lá, uns 9 meses, assim, uns 8, 9 meses, que a minha produção regularizou, que não vazava mais e tal. Normalmente isso acontece lá pelo 3º mês, né? O fato, né, de eu ter muito leite, o fato de eu ter o apoio da minha família e das pediatras fez toda a diferença na amamentação. Muito mais do que contar a minha história, né, que foi realmente muito difícil, bem sacrificante, assim, por conta do fungo, por conta da mastite, por conta de todas essas intercorrências da sensibilidade,
por conta de tudo isso que aconteceu, não foi uma história fácil, mas que valeu muito a pena. Vou até deixar aqui uma fotinho da Liv com 3 meses, e depois uma foto dela com 4 meses, para vocês verem a diferença, assim, de como quando a amamentação engrenou, como que mudou, né? Era outro bebê, né? Mas assim, o meu recado principal, muito mais que deixar aqui a minha história, porque assim, candidíase a gente sabe que pode acontecer, mastite a gente sabe que pode acontecer, tem outras intercorrências que é importante que vocês saibam que pode acontecer, né? Um ducto entupido. Então, assim, saber o que fazer, a quem recorrer, ter um contato de um banco de leite, de uma consultora de amamentação, mas acima disso tudo, estar muito determinada ao que você quer. Então, se a amamentação realmente for um sonho, assim, for algo que você não abre mão de dar para o seu filho e para você. A gente sabe que a amamentação está ligada com a diminuição do risco de câncer de mama. Então, tem algumas questões que envolvem a amamentação que não são boas só para o bebê, né? Além de ser o melhor alimento do mundo para o seu bebê, também tem as questões que envolvem a sua própria saúde, né? Então, além de ter essas informações, de estar ciente dessas informações, o recado que eu quero dar é que vocês persistam, que vocês estejam determinadas, muito conscientes da escolha que vocês estão fazendo. Pode ser muito difícil por muito tempo, pode ser muito fácil, rápido, a gente nunca sabe como é que vai ser. Mas se você tiver uma bagagem, se você conseguir essas informações ainda na sua gestação, principalmente, não só pega, gente, a amamentação envolve tantas outras coisas que não só pega, envolve você saber que o bebê vai ficar no peito muito tempo, envolve você ter uma rede para nutrir as outras coisas todas, né, que são necessárias para que a gente possa estar totalmente concentrada no bebê. Então, quem vai cozinhar para você, quem vai dar conta da sua casa, das roupas do bebê, enfim, são tantas coisas que são importantes a gente pensar nesse pós-parto para que a gente realmente esteja ali conectada com o bebê. Saber que é normal que no começo ele fique muito tempo no peito, saber que é normal que ele queira muito colo. Então, ter todas essas informações são muito importantes para que você consiga realmente fazer uma escolha consciente no que se refere à sua amamentação. Saber que tudo isso é normal, que todo esse período de dificuldade, de adaptação, do bebê chorar e você não saber porquê, do bebê só querer muito colo, enfim, são tantas questões que a gente precisa tá mergulhada ali, saber, e não é só pega correta, sabe? É muito mais. As intercorrências que podem acontecer, mas muito mais essa conexão mãe-bebê, a importância dessa conexão mãe-bebê, estudar sobre a esterogestação, enfim, vários conceitos aqui que eu poderia deixar para que vocês corram atrás, estudem sobre isso, porque com certeza vai fazer diferença na amamentação de vocês. E ter toda essa bagagem, toda essa informação ainda durante a gestação, com certeza vai deixar vocês mais fortalecidas para perseverar e para manter, se essa for a sua vontade, para manter a amamentação. A Liv está com 2 anos e 3 meses e ela mama ainda pouco, cada vez menos. Estamos conduzindo um processo de desmame muito respeitoso, muito gentil, muito lento, né? Como deve ser, porque é um processo. E aí, quando a gente concluir, eu venho aqui contar para vocês também. Mas isso é muito importante para mim, porque eu quero que, relendo também as mensagens que eu mandei aqui para a consultora, nos dias de perrengue, eu lembro que eu falei, né? Lembrei, né? Que eu falei que ela tinha que mamar até uns 3 anos, pelo menos, porque realmente esse começo foi muito difícil. Então, respeitando a nossa história, né? A minha história e a história dela com a amamentação,
esse processo de desmame também tem sido lento, gradual e respeitoso, como deve ser. E aí, quando eu concluir, eu venho contar para vocês também. Acompanhe aqui, se esse conteúdo fez diferença para você, deixa a sua curtida e se inscreve no canal para você acompanhar e ficar por dentro das novidades aqui sempre que eu postar, tá bom?